Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. O tema do nosso estudo de hoje é bastante atual e o seu título vem como uma pergunta: Covid-19, uma doença maldita? E o que nos motivou a preparar este estudo tem sido as inúmeras vezes em que temos ouvido pessoas nas mídias se referindo à Covid-19 como uma doença maldita e ao vírus como um inimigo invisível. Mas seriam essas colocações corretas? Será que criaturas humanas que dizem crer em Deus e possuir fé deveriam se referir desta forma à pandemia que afeta a Terra? Se nós acreditamos em Deus, não podemos fazê-lo sem aceitar todos os seus atributos, entre os quais figuram a onipresença, a onisciência, a sabedoria, a misericórdia e a justiça absolutas. Portanto, se desde o início de 2020 a humanidade terrestre vem enfrentando esta pandemia com todas as suas implicações desafiadoras, aflitivas e dolorosas, é porque Deus e Jesus a permitiram. Deus, enquanto nosso Pai, razão primária de todas as coisas, e Jesus, enquanto o seu digno representante aqui no nosso planeta. E que evidências temos de que esta permissão é verdadeira? Nós trouxemos duas linhas diferentes de evidências. A primeira delas se refere ao princípio bíblico contido nesta afirmativa: não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita. Embora esta frase não se encontre na Bíblia, mas no Alcorão, que seria a Bíblia do islamismo, a verdade contida nesta frase é afirmada em diversas passagens bíblicas, das quais nós selecionamos duas para apresentarmos aqui. A primeira, tirada do capítulo 15 de Provérbios, onde lemos: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E a segunda citação encontra-se nos Salmos 139, dos quais nós trouxemos apenas uma pequena parte, onde podemos ler: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Desculpe. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. E este princípio bíblico contido nestas duas citações é o da onisciência de Deus, segundo o qual Deus tudo sabe. E a segunda linha de evidência que trouxemos são
mensagens dos Espíritos. Desde o início da pandemia, no ano passado, os Espíritos vêm se manifestando, principalmente através de psicografias, e nos alertando sobre o porquê desta pandemia. E durante este estudo, nós vamos apresentar diversos trechos tirados de psicografias recebidas durante o ano de 2020. Em uma dessas psicografias, né, de março do ano passado, nós podemos ler: foi decidido, dentre as enfermidades por que a terra passaria, para termos o despertar de cada alma pela opção mais leve e menos dolorosa, que é o vírus. E nós destacamos 2 trechos. Foi decidido e pela opção mais leve e menos dolorosa. Este segundo trecho nós vamos comentar mais adiante. No momento, nós vamos nos ater apenas ao trecho inicial. Foi decidido. Ora, se foi decidido, alguém decidiu. E quem decidiu? Esta pergunta nos leva a uma outra. Quem é o governador espiritual da Terra, que desde a sua formação vem dirigindo atentamente todos os seus destinos e o seu processo de evolução? Este espírito é Jesus. Então, esta decisão foi tomada pela espiritualidade superior que cuida dos destinos da Terra sob o comando de Jesus. Porque Jesus não governa a Terra sozinho. Ele é assessorado por uma pleiade de espíritos superiores que o auxiliam e que funcionam como se fossem os seus secretários. E se Deus e Jesus permitiram esta pandemia, é porque esta pandemia se fazia necessária para a humanidade terrestre. E por que esta pandemia se fazia necessária para nós? Vejam que uma pergunta sempre nos leva a outra, porque é desta forma que nós construímos a fé raciocinada. Então, por que esta pandemia se fazia necessária para nós? Como nós sabemos, né? Estamos todos aqui encarnados no planeta Terra como um imperativo da lei do progresso. Logo, esta pandemia se fazia necessária para nós por uma necessidade de evolução individual e coletiva. Individual, porque esta pandemia está afetando cada um de nós individualmente. Cada criatura humana está sendo afetada pela pandemia de uma forma muito particular. Além disso, esta pandemia está afetando a humanidade como um todo. Portanto, existe na pandemia um objetivo de aprendizagens individuais e coletivas. Por quê? Como nós já sabemos, a Terra passa atualmente pelo seu segundo período de transição planetária, através da qual a Terra vai deixar de ser
um mundo de expiações e provas para se transformar em um mundo de regeneração, que é um mundo muito mais evoluído sob o ponto de vista moral. Porque a Terra, em regeneração, será habitada por espíritos comprometidos com a sua evolução moral. Só que, para que a Terra possa galgar esta categoria de mundo mais evoluída, o planeta precisa passar por uma depuração espiritual. E esta depuração espiritual já vem sendo feita durante a transição planetária, inclusive através da separação do trigo e do joio, que já está em curso no nosso planeta, pelo menos desde o início do século XXI. E essa depuração espiritual visa selecionar os espíritos que vão herdar a Terra em regeneração. Espíritos comprometidos com a sua evolução moral. E vejam que, mesmo durante este processo de depuração espiritual, a misericórdia divina se faz presente em nossas vidas. Porque, segundo o que afirmam os espíritos, para a Terra foi escolhida uma opção mais leve e menos dolorosa, que é o vírus. E por que esta opção é considerada mais leve e menos dolorosa? Porque, de ordinário, a depuração espiritual dos mundos tem sido feita através de cataclismos naturais imensos que levam ao desencarne coletivo de muitos milhões de espíritos. Mas, para a Terra, foi escolhida uma opção mais leve, mais suave e menos penosa, que é a infecção viral, pela qual, então, nós deveríamos até ser gratos. Então, a pandemia visa o despertar moral da humanidade. E como tem se comportado moralmente a humanidade terrestre na atualidade? Nós trouxemos alguns exemplos. As nossas sociedades atuais, odiernas, têm sido marcadas por contrastes sociais e educacionais profundos e inaceitáveis, onde alguns, tendo muito, tendo em demasia, deixam muitos sem nada. E, geralmente, esses contrastes sociais e educacionais são frutos do egoísmo, da ganância e do materialismo exacerbados que ainda caracterizam o comportamento de uma parcela significativa da humanidade terrestre. As nossas sociedades são ainda marcadas por outros tipos de problemas morais graves, como, por exemplo, as mais diversas manifestações de violência, entre as quais figuram o crime organizado, os atos terroristas e a corrupção, que inclusive se manifestou durante a pandemia, desviando recursos que deveriam ser usados para salvar vidas. Nossas sociedades são também marcadas por vários tipos de preconceitos étnicos, sexuais,
religiosos e xenofóbicos. Nossas sociedades são marcadas por vários tipos de assédios. Nós temos, na atualidade, várias guerras fratricidas ocorrendo em diferentes partes do planeta. Nós temos o consumo excessivo e crescente de bebidas alcoólicas e de drogas. Consumo este que, inclusive, alimenta o crime organizado. Nós temos ainda o desvario moral de toda ordem. Logo, nosso planeta está assolado por problemas morais variados que demandam solução. E o que dizem os espíritos a este respeito? Estes, portanto, são dias de purificação interior. E, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desatinadas. Incontáveis seres, no entanto, na sua suprema ignorância, e esta ignorância é espiritual, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Este texto é de uma mensagem de Ismael, o mentor espiritual do Brasil, através da mediunidade de Divaldo Franco. E este texto faz parte de uma mensagem maior que foi apresentada pelo Divaldo Franco durante a live que ele fez no dia 31 de dezembro. Então, segundo o que nos esclarece Ismael, a pandemia visa a nossa purificação interior, sendo fruto das nossas escolhas. Ou seja, nós estamos colhendo hoje as consequências das escolhas que temos feito enquanto humanidade terrestre até o momento presente. Então, isto significa que, por muito tempo, a humanidade terrestre vem fazendo escolhas insensatas que precisam ser revistas com urgência. Porque, como Jesus nos ensinou, todos nós sempre temos à nossa frente a opção por dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. Só que o caminho do mal, ele é um caminho mais largo, repleto de aparentes facilidades e de muitas tentações. E, por isso mesmo, o caminho do mal se mostra mais atraente e sedutor para a criatura humana do que o caminho do bem, que é um caminho mais estreito, cheio de desafios e de obstáculos a serem transpostos. E por isso, frequentemente, a criatura humana tem optado pelo caminho errado em termos evolutivos. E a pandemia aqui está para nos obrigar a rever as nossas escolhas. E o que a pandemia nos obrigou a mudar? Nós vamos tecer apenas alguns comentários a este respeito. Em primeiro lugar, a pandemia colocou-nos em isolamento social. E o que dizem os espíritos a respeito? A quarentena faz parte de aprender com o convívio da família ou das pessoas com quem você lida diariamente,
ou com a solidão dos que moram sozinhos, a fim de alinhamento e aprendizado. Alinhamento quer dizer viver em família, em comunidade, baseando os nossos comportamentos na compreensão, na paciência, na tolerância e no respeito. E os espíritos continuam. Aprenda a ouvir e compreender o outro. Seja empático. O que é ser empático? É sempre se colocar no lugar do outro antes de julgar e de agir. E vamos ver um exemplo, né, de mudança imposta pela pandemia e pelo isolamento social. Quantos não foram os pais que não tinham tempo para conviver com os filhos e educá-los, porque estavam muito mais preocupados com as suas atividades profissionais, em fazer fortuna, em ter conforto, em ter luxo, em ostentar. E que se viram obrigados, de uma hora para outra, a passar o dia inteiro com eles, conduzindo o seu ensino remoto, as suas atividades e lidando com as suas dificuldades. Então, a pandemia veio tentar aproximar os membros de uma mesma família. Veio obrigá-los a interagirem. Veio obrigar os pais a darem a atenção e terem os cuidados a que os seus filhos têm direito. O isolamento social também obrigou a substituição do trabalho presencial pelo trabalho remoto, levando as pessoas a se adaptarem a este novo estilo de trabalho que certamente veio para ficar. E como exemplo, vamos falar sobre os professores, cuja maioria, inclusive nós, jamais tinha trabalhado com ensino remoto. E desta forma, esses professores se viram obrigados a participarem de cursos e de atividades de capacitação online para aprenderem a lidar com as técnicas e as plataformas de ensino remoto. Então, a pandemia veio também obrigar algumas pessoas a se reciclarem, né, a atualizarem os seus conhecimentos. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos perderam os seus empregos e se viram obrigados a mudar de atividade para a manutenção de renda. Então, essas pessoas foram obrigadas a se reinventarem, foram obrigadas a descobrir talentos e habilidades que muitas delas nem sequer sabiam que tinham. Elas foram obrigadas a redirecionar o seu caminho. E, pelo menos para algumas pessoas que foram entrevistadas nas mídias, essas mudanças se revelaram não apenas mais gratificantes e até mesmo mais lucrativas. O isolamento social, né, e a pandemia obrigaram-nos a sair de nós mesmos, do nosso mundinho particular, para enxergarmos as necessidades dos outros
e, desta forma, ajudarmos o próximo em situação de vulnerabilidade social, exercendo a fraternidade. Então, uma das mais importantes lições que o isolamento social nos trouxe foi nos mostrar, né, de forma inequívoca que não podemos viver isolados, porque sempre necessitamos uns dos outros. Não existe criatura humana, por mais brilhante que ela seja, que possa ser autossuficiente. E é por isso que nós somos seres gregários que vivemos em sociedade. O isolamento social também nos obrigou a consumir menos, porque fomos menos às compras, aos shoppings, às viagens consumistas. E o que nos dizem os espíritos a respeito? Ninguém está morrendo por falta de consumo. Aprenda a consumir de maneira consciente e sem exagero. Ora, meus irmãos, se consumimos menos e sobrevivemos muito bem sem este consumo, isto significa que nós estávamos consumindo muito além do necessário. E se estávamos consumindo muito além do necessário, isto significa que temos em excesso muito mais do que aquilo de que necessitamos para ter uma vida digna. Então, qual é a lição que isto nos traz? Reparta sempre com os outros o que você tem em excesso. Porque se consumimos menos e sobrevivemos, é porque temos em excesso e podemos compartilhar. A pandemia também obrigou os centros acadêmicos e as indústrias farmacêuticas a conjugarem esforços, verbas e expertises para o desenvolvimento mais rápido de vacina. Porque, de ordinário, os centros acadêmicos e as indústrias farmacêuticas competem entre si para chegarem a uma descoberta. É o que nós chamamos, no mundo científico, do qual fazemos parte, de corrida dos ratos, para ver quem é que chega primeiro, lá na frente. Porque aquele que chegar primeiro vai ficar com os louros, com a fama, com o prestígio e com os lucros provenientes das patentes. Mas com a pandemia e a premência de uma vacina, os centros acadêmicos e as indústrias farmacêuticas resolveram se unir na busca de um objetivo comum. E este é um dos motivos, não é o único motivo, mas é um dos motivos porque as vacinas estão sendo desenvolvidas em tempo recorde. E qual é a lição que podemos tirar disso? A vitória da solidariedade. Nos mostrando que nós não precisamos e nem devemos competir uns com os outros. Nós devemos somar esforços, compartilhar conhecimentos e experiências sempre em benefício de todos.
Portanto, meus irmãos, a pandemia é um convite à criatura humana para a sua reforma moral, para reflexão e redirecionamento de posturas e de escolhas. Tenho ouvido isso de algumas pessoas. Não mereço passar pela pandemia porque não ajo desta forma. Não sou desonesto, não participo de nenhum esquema de corrupção, não fomento a violência, a discórdia e o ódio. Não tenho preconceitos, procuro viver com dignidade, respeitando todas as criaturas. Pode ser verdade. Mas precisamos ter em mente que, se hoje talvez possamos não mais contribuir com as nossas atitudes para fomentar a desonestidade, a violência e o desvario moral de toda ordem, certamente já fizemos isso no nosso passado, porque a justiça de Deus não comete erros. Então, temos sim, todos nós, algum tipo de compromisso com a situação presente. E se estamos passando pela pandemia, é porque todos nós precisamos passar por ela. E vamos ouvir o que os espíritos têm dito a respeito. Como a lei do livre-arbítrio é perfeita, todos que estão aqui na Terra escolheram encarnar e viver este momento, demonstrando que são corajosos por terem enfrentado a vida, sabendo de tudo que ocorreria. Fizeram esta escolha com o intuito de evoluir. Logo, foquem na evolução do seu espírito. Portanto, meus irmãos, se estamos passando por esta pandemia, não para resgatar débitos espirituais, então, certamente, o nosso papel neste momento é o daquele que esclarece, que conforta, que anima, que equilibra, que apoia e que ajuda. Assim sendo, as criaturas humanas poderão estar vivendo esta pandemia por duas razões diferentes. Ou por expiação, visando corrigir erros graves do seu passado, que pode ser aquele passado espiritual longínquo ou um passado mais recente. E aí, então, a pandemia visa a reeducação desses espíritos, ou então as criaturas humanas podem estar passando pela pandemia como uma prova, visando testar a aquisição de valores éticos e morais pelas criaturas humanas. E aqui, mais uma vez, vamos destacar a solidariedade e a fraternidade, tornando-nos focos de ajuda, esclarecimento, força, esperança e fé. Então, meus irmãos, em face de tudo que discutimos brevemente até aqui, é correto afirmar que a Covid-19 é uma doença maldita e que o vírus é um inimigo invisível? Nós não vamos responder esta pergunta. Nós vamos deixar que cada um de vocês reflita sobre ela
e encontre por si mesmo a resposta. Bom, poderão argumentar alguns dos nossos irmãos, mas entes queridos desencarnaram por causa desta infecção. Infelizmente, é verdade. E este desencarne coletivo representa uma experiência bastante aflitiva e dolorosa para todos aqueles que a estão enfrentando. Nenhum de nós vai negar esta verdade. Mas vejamos o que os espíritos têm a nos esclarecer sobre este ponto. Todos que estão desencarnando de Covid tinham que morrer neste exato momento. Muitos desses espíritos já estão sendo convocados no plano astral para ajudarem no trabalho dessa guerra entre luz e trevas. Porque, como sabemos, na atualidade está sendo travada no mundo espiritual uma batalha acirrada entre as forças da luz e as forças das trevas. E, em relação a este ponto, nós não podemos nos esquecer de que, quando aqui encarnamos, todos nós aqui chegamos trazendo conosco uma passagem de volta, em que estavam marcados o dia e o horário aproximados desse retorno. E a única exceção a esta regra são os suicidas, que abreviam por vontade própria a sua existência física. Todos os demais espíritos desencarnam no momento previsto. Portanto, todos esses irmãos que, infelizmente, estão desencarnando por causa da Covid-19, desencarnariam de qualquer jeito durante este período por outros meios, caso o vírus não existisse. Porque, como todos sabemos, o acaso não existe. E é muito interessante que o espírito que fala sobre este desencarne, e esta psicografia é do primeiro semestre de 2020, ele comenta que muitos desses espíritos que estão desencarnando por causa da Covid-19 estão sendo convocados para ajudarem na luta do bem contra o mal. E um desses espíritos é a atriz Nissete Bruno, que desencarnou em dezembro do ano passado, vítima da Covid-19. A filha dela, a também atriz Beth Goulart, no dia em que o corpo da mãe havia sido cremado, ela deu uma pequena entrevista, durante a qual ela comunicou que ela e os irmãos estavam muito tranquilos e se sentindo muito consolados, porque a espiritualidade amiga havia se manifestado, comunicando que a mãe deles estava muito bem lá no plano espiritual e que, inclusive, já havia sido convocada para trabalhar em favor do bem. Porque a Nissete Bruno e a sua família são espíritas. E isto, meus irmãos, deve servir de consolo para nós. E, enquanto nós aguardamos o desaparecimento, ou pelo menos o enfraquecimento acentuado desta pandemia, o que só vai acontecer quando Deus e Jesus permitirem, que mantenhamos em mente
o seguinte: quando Deus não muda uma situação, é porque Ele deseja que a situação mude o ser humano. Este texto é de um autor desconhecido. Continuando. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar e a toda hora. Porque amor e caridade podem e devem ser dispensados em todos os lugares e em todas as horas, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Este texto é também de Ismael, o mentor espiritual do Brasil. E, no final do parágrafo, nós lemos: colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. Este trecho final nos reporta a um estudo que apresentamos em novembro de 2020 e cujo título era Brilhe a vossa luz. Portanto, a presente pandemia mostra-se uma excelente oportunidade para que façamos brilhar a nossa luz, ajudando, amparando e consolando os que se encontram à nossa volta. Orando, procurando manter o equilíbrio e a lucidez em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Seguindo rigorosamente as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades de saúde. Portanto, use máscara, evite aglomerações. E vacinando-nos quando for a hora. Ou seja, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para tirarmos deste desafio existencial que é imenso todos os benefícios esperados para o nosso espírito e para que todas as dificuldades e aflições enfrentadas por nós até então não tenham sido em vão. Muito obrigada pela sua atenção. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Muita luz.